Vocês já repararam nas criaturas que existem no fundo do mar? As criaturas que vivem nas profundezas do mar, segundo a própria ciência, têm um DNA que não é terrestre. Hoje vamos falar sobre as criaturas que vivem no fundo do mar e que agora começam a emergir. Se você é novo aqui no canal, não deixe de se inscrever, deixar seu like, ativar as notificações. Eu tô rodeado aqui das inteligências intergalácticas e a gente precisa chegar a pelo menos 500 mil de inscritos. Então, além dos meus amigos aqui, a gente precisa de vocês. Deixe seu joinha, não custa nada e claro, compartilhe o canal com quem você gosta. E claro, não deixe de conferir as nossas camisetas na loja, link aqui na descrição. E eu quero você no nosso grupo do Telegram. Aqui embaixo também, link na descrição via Apoia-se. O Apoia-se é um site que faz com que nós, produtores, criadores de conteúdo aqui no YouTube, tenhamos um apoio extra, um apoio feito pelos inscritos, pelos leitores, pelos espectadores aqui do canal. É graças a vocês que a gente faz isso, é graças a vocês que a gente dedica esse tempo aqui no YouTube e, claro, para informar coisas que a mídia tradicional não vos conta. Hoje a gente vai falar sobre os seres que vivem lá embaixo, mas antes eu quero mostrar um vídeo que está circulando pela internet e que também me deixou bem uriçado. Bora lá! Vocês viram esse vídeo? Apareceu uma criatura simplesmente incrível. Esse tipo de luminescência que eles chamam dos seres que vivem lá de baixo, nos quintos dos infernos, das grotas das profundezas. Essa luminescência na verdade é uma ilusão de ótica, não é luzinhas de LED como a gente costuma ver por aí. Não são RGBs dos gamers, mas sim uma ilusão com uma refração de luz. Incrível, né? Esse tipo de tecnologia, apenas esse tipo de criaturinha lá embaixo tem. E são centenas, milhares de criaturas que a gente ainda nem conhece, que a gente desconhece. Isso já vem de literaturas antigas, de monstros do mar contados, narrados. E isso muitas vezes pode ser real, pois a própria NASA já viu, já fotografou, filmou coisas lá de cima, via satélite, onde o oceano, em plena escuridão, emanava luzes. E essas luzes, se fossem serem calculadas em tamanho, seria do tamanho de uma cidade como São Paulo. Então muitas teorias como luminescência de algas e navios não foram encontrados naquela região, nenhum tipo de movimentação militar foi encontrado naquela região. Então muitos questionamentos foram levantados sobre o que seriam essas luzes abaixo do nível do mar. Lembrando que isso não é a primeira vez que acontece, não é a primeira vez que a gente fala sobre isso. Os OSNIs, objetos submersos, subaquáticos, não identificados, que são os discos voadores, porém embaixo d'água. Já falei aqui sobre um caso, o caso de Nelson Tasca, o caso desse cara que foi levado a 180 metros abaixo do nível do mar para experiências com seres extraterrestres que têm bases embaixo d'água. E essa história está toda documentada, eu vou deixar aqui no card aqui em cima para vocês conferirem depois, é muito interessante. E com provas físicas, né, que deixaram as marcas que foram deixadas no corpo de Nelson Tasca. Mas vamos deixar aqui mais algumas provas de que esses seres que estão aí embaixo, como visto nesse vídeo bizarro que está circulando,
são pesquisados mais a fundo. Não é apenas uma pesquisa de internet. A própria Marinha Americana tem relatos e documentos confirmando que luzes viajando a centenas de milhares de quilômetros por hora embaixo da água são registros militares americanos. Já imaginou algo gigantesco viajando em velocidades supersônicas embaixo d'água, com a pressão, com toda a pressão que isso é exercido sobre o aparelho, sobre o submarino ou um OSNI, um objeto subaquático não identificado, submerso não identificado? Tudo isso é levado em conta quando se trata embaixo d'água. A velocidade, o arrasto é muito diferente do que no céu. Então a tecnologia empregada lá embaixo, ela é desconhecida, assim como a empregada lá em cima, que também é desconhecida muitas vezes. Esse foi o caso do USS Nimitz, que também falamos aqui. Vou deixar no cardzinho aqui em cima também, aonde mais de 100 objetos voadores não identificados ficaram pairando e voando a velocidades absurdas, brincando com a Força Aérea Americana, brincando com a Marinha, e mostrando que a tecnologia deles é muito, muito mais avançada e não tem nada a ver com a nossa tecnologia terrestre. Eles adentravam na água, saíam da água, mergulhavam, brincavam como golfinhos, mas eram descritos como tic-tacs, aquelas balinhas que a gente gosta. E esses tic-tacs simplesmente tinham uma tecnologia até agora irreconhecível pela nossa ciência. Para vocês terem uma ideia, esses veículos eles apareceram a 24 mil metros de altura e desceram em velocidade chocante, segundo a Marinha Americana. 2 aviões de combate foram enviados para interceptar um desses objetos alienígenas. Ao chegarem no local, não encontraram nenhum, mas segundo um dos pilotos, David Fravor, eles conseguiram observar distúrbios na água, no oceano, uma espécie de nave abaixo da superfície. Este é o fenômeno OSNI. Seus movimentos eram ágeis e irregulares, nada parecido com a aeronáutica normal. Tanto que existem alguns pontos aonde são mais vistos esses tipos de objetos. Aqui no próprio Brasil a gente viu casos em Santa Catarina, aqui no Rio Grande do Sul, casos de objetos adentrando na água no litoral brasileiro. Esses dias a gente mostrou aqui no canal também o caso no Havaí de um objeto que despencou do céu. As autoridades foram avisadas e não encontraram mais esse objeto, mandaram a guarda costeira para pesquisar no litoral havaiano, não encontraram nada, apenas os relatos, as ligações de terror dos moradores falando que um avião, um objeto havia caído no mar. E lá nos Estados Unidos existem 2 lugares que chamam muito a atenção por grandes registros da polícia local sobre perseguições na beira da estrada com o litoral, na beira da praia, entre objetos voadores não identificados e moradores tentando perseguir até onde é que aquela luz ia. Mas essa luz acabava sempre adentrando na água e sumindo. São 2 lugares, a ilha de Guadalupe e a ilha Catalina Island, na costa da Califórnia. E ali muitos relatos de oficiais da polícia, da marinha, do exército, da aeronáutica sobre objetos voadores não identificados e os OSNIs, os submersos que acabam adentrando, brincando na água como se fossem golfinhos. O negócio é tão sério, mas tão sério, pessoal, para vocês terem uma ideia, a NASA criou um próprio robô caçador de alienígenas. A gente já havia publicado isso lá no Verdade Mundial, no site, e novamente agora trazendo o assunto à tona, a gente vai encaixar esse fato aqui, que é esse robô criado pela NASA para pesquisar a vida extraterrestre. Na verdade, a NASA criou ele para o Polo Norte, para pesquisar abaixo das grandes camadas de gelo o tipo de vida que pode haver nas gélidas águas profundas do norte. Mas eles mesmos disseram que a ideia é realmente essa, procurar tipos de vidas que quem sabe estão há bilhões de anos aqui e a gente nem sabe. Esse tipo de objeto de tecnologia pode ser empregado na pesquisa dos OSNIs. O próprio History Channel fez vários programas especiais sobre OSNIs, né? Incluindo nesse na Ilha Catalina, que é bem bacana, bem interessante. Quem puder procura aí no YouTube,
no Google vai encontrar, onde os pesquisadores retiraram amostras de água, entraram com sonares e realmente relataram que havia uma movimentação estranha naquele lugar. A própria composição ali da água no lugar ficava modificada dentro da linguagem química, no qual eu era zero na escola e não vou arriscar nada aqui, mas que era um local que, comparado com outras partes do litoral, a água tinha um composto diferente. Então ali havia algo acontecendo e não tinha a ver com algas, não tinha a ver com animais, com nada. Era algo totalmente diferente que podia ser palpável dentro da ciência, que leva, claro, com certeza, a pesquisa mais profunda sobre objetos voadores não identificados interagindo com objetos submersos não identificados. Podem ser os mesmos, eles podem usar o fundo do mar como base, eles podem estar aqui muito antes do que nós, embaixo do mar, eles podem utilizar dessas artimanhas deles para gerar bases, gerar lugares onde eles possam utilizar para as pesquisas deles, que é o caso da abdução do Nelson Tasca. É um dos milhares de casos de pessoas que foram levadas abaixo do nível do mar e que agora esse tipo de imagem que aparece de seres tão bizarros, lindos, né? Majestosos embaixo do mar, pode trazer esse questionamento: o que mais tem embaixo do mar? Segundo os próprios cientistas, sabemos mais sobre a superfície da Lua do que o fundo do mar. E aí, o que você acha sobre esses seres, sobre tantos relatos oficiais de contatos extraterrestres ou intraterrestres abaixo do nível do mar? Deixa aqui nos comentários, eu quero saber a sua opinião sobre isso. Meu muito obrigado, até o próximo vídeo, valeu!